Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 14 e deixe aberta. Daqui a pouco eu vou dizer o versículo que nós vamos ler, Mateus capítulo 14. Eu quero falar hoje sobre ativação. Ativação de quê? Ativar a nossa fé para mais uma semana, para mais um tempo. Quem diz amém por isso? Falar sobre ativar, porque nós precisamos ouvir a palavra do Criador, a palavra do Pai, que fala ao nosso coração. E essa palavra torna-se rema, ou seja, essa palavra torna-se vida, torna-se real. E quando nós a colocamos no nosso dia a dia, não qualquer palavra, mas a palavra rema, a palavra de vida, essa palavra aqui, ela vai nos impulsionar, vai nos confortar, vai nos direcionar, vai falar exatamente aquilo que nós precisamos para a nossa jornada, para a nossa caminhada. E eu quero falar um pouco sobre fé nessa tarde. Não tem como falar sobre, um dos textos mais, vou dizer assim, surpreendentes, né, para todas as pessoas, é daqui a pouco esse que nós vamos ler, no que diz respeito à fé, no que diz respeito a crer, a ativar algo que o Senhor Ele tem para a nossa vida. Olha o que eu estou falando, segunda vez que eu falo essa palavra, ativar. Porque a nossa vida, necessariamente, em alguns momentos, ela é aquilo que nós cremos, é resultado daquilo que nós cremos. E crer e acreditar não é apenas algo no que diz respeito à nossa espiritualidade. Não é apenas isso. É algo que vem até fora do que diz respeito à espiritualidade. Por exemplo, nós sentamos nessa cadeira e nós acreditamos que nós vamos sentar nela e a gente não vai cair. Porque quem aqui já teve uma experiência de sentar naquelas cadeirazinhas de plástico no chão que é escorregadio e levou uma queda, que sabe que toda vez que vai sentar na cadeirinha daquela, pelo menos você olha 2 vezes. Será que vai aguentar? Pelo menos eu faço isso. Vai aguentar? Quando a gente vai, hoje não, né? Porque a tecnologia avançou, mas andar de avião, ainda tem muita gente hoje que tem medo de andar de avião. E tem que acreditar que a gente vai subir naquele negócio e aquelas turbinas, em relação ao tamanho do avião, ela vai sustentar. E o piloto vai saber chegar no nosso destino. A gente acredita que vai dar tudo certo e vai dar em nome de Jesus. Não é assim, irmão? A gente crê. Nós temos um compromisso de manhã cedo. O que é que a gente faz? A gente coloca o despertador. Hoje raramente as pessoas têm despertador na bancada, né? Hoje é o telefone celular mesmo, programa lá, porque a gente acredita que na hora exata ele vai fazer o quê? Ele vai tocar. E quando ele toca, a gente está com sono e diz assim, o miserável não tocou. E quando na verdade ele tocou e a gente o quê? Desligou no automático. Mas são coisas, você deu para entender aí que eu estou falando que nós precisamos e nós acreditamos em algumas coisas de forma natural da nossa vida. Daqui a pouco eu vou chegar na parte da palavra. Mas eu quero embasar aqui aquilo que eu estou falando. Confiar não é apenas uma questão de espiritualidade. Precisamos confiar em algumas coisas para que nós venhamos o quê? A viver. Um estudo realizado pelo professor James Siri. Ele já está com o Senhor, ele foi professor universitário nos Estados Unidos, e ele fez uma pesquisa falando exatamente sobre essa questão do acreditar. E um dos resultados finais dele, eu vou ler aqui para você, né? Motivos que levam pessoas a acreditar em alguma coisa. Primeiro motivo sociológico, ou seja, a influência dos pais, influência da cultura, influência dos amigos, nas pessoas, fazem com que ela acredite em alguma coisa. Situações psicológicas, a busca pelo conforto, a paz, a tranquilidade, propósito, esperança e identidade. No que diz respeito ao motivo religioso, a ideia de que, por exemplo, algumas pessoas têm essa ideia, né? Não está em base bíblica, mas diz assim, elas acreditam que fazendo algo por alguma pessoa, só por fazer, só pelo fazer uma boa obra, ela vai encontrar com Deus no final da vida dela. Não tem base bíblica para esse conceito, porque ir para o céu, salvação somente em Cristo Jesus. E porque nós somos salvos, aí sim nós fazemos as boas obras. Afinal de contas, a fé sem obras, ela é o quê? Ela é morta. Mas não é o simples fato de fazer que vai abrir as portas do céu para as pessoas, não, de forma alguma. Quem abre é o Senhor Jesus. Quem diz amém? É o Senhor Jesus. E tem o último conceito aqui, o conceito filosófico, a lógica, a coerência que aparentemente algo apresenta e trazem para aquela pessoa uma sensação daquilo que é verdadeiro, daquilo que é falso.
Mas agora eu vou entrar num campo mais profundo, muito mais legal. O que é fé? Quero falar agora sobre o campo da fé. Hebreus 11 vai dizer o que é fé bíblica para mim e para você. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que nós não vemos. A nossa fé, ela é bíblica. E nós precisamos de razão para que nós venhamos a acreditar. Não é o contrário. Primeiro eu tenho uma noção exata e depois daquilo eu vou crer. Eu entendo que Jesus veio ao mundo, morreu por mim e por você. Aceito por fé porque a salvação é pela fé. Eu creio, eu acredito que o Filho de Deus que veio ao mundo, se entregou na cruz, morreu morte de cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia, e está à direita de Deus, intercedendo por mim e por você, e através do sacrifício dele, eu fui comprado por Deus, e agora eu faço parte da família de Deus. Nós aceitamos isso, o quê? Pela fé. Nós aceitamos pela fé. E eu quero falar sobre ativar essa fé, de forma muito direta. É por isso que o texto que nós vamos ler é Mateus capítulo 14, deixa aí a sua Bíblia aberta em Mateus capítulo 14. Mas antes de ler Mateus 14, escute o que Paulo escreveu em Efésios 2, diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, isso é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Aleluia. Crer não é algo que vem de nós. Fé é algo que nós desenvolvemos com relacionamento com Deus. E eu acredito que a fé é fruto de rendição a Deus. Pronto, aqui eu fecho. Fé é fruto de uma rendição a Deus. Eu estou rendido a Deus, então eu tenho fé em Deus. Eu estou rendido, minhas forças não vão me levar a lugar nenhum, não consigo fazer nada. Eu estou aqui totalmente disponível para Deus. Eu estou aqui me relacionando com Deus através de Jesus. E à medida que eu oro, à medida que eu medito na sua palavra, a minha fé em Deus, ela vai crescer. À medida que eu escuto a palavra, a minha fé vai crescer. Ou seja, à medida que eu me relaciono com Deus, a minha fé cresce. Ah, irmãos, e como nós precisamos de fé hoje? Sim ou não? Nossa, como nós precisamos de fé hoje? E como nós precisamos crer que Deus está no governo? E como nós precisamos crer que Deus tem o controle de todas as coisas? É por isso que Mateus 14 vai nos mostrar um momento onde os discípulos e Jesus, eles se encontram no meio do mar da Galileia, e Jesus deu uma ordem, e os discípulos até cumpriram a ordem, obedeceram ao Senhor Jesus. E o texto vai falar que ao anoitecer, Jesus vai aparecer aos discípulos, não em outro barco, mas andando por sobre as águas. E os discípulos atemorizados ficaram o quê? Meu irmão, os caras acharam que não era uma assombração. Mas não, era o Filho do Deus vivo, dando uma grande demonstração de poder, dando uma grande demonstração que até os elementos naturais do planeta Terra estão debaixo dos seus pés. O mais interessante é que todos gritaram, todos, mas somente um vai ter uma atitude de fé. Mais uma vez eu quero meditar com vocês em Mateus 14, 27, onde diz assim: mas Jesus imediatamente disse a Pedro: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me. Não foi dessa forma que ele gritou desesperado, velho. Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Você pode aplaudir a Jesus por essa palavra. Verdadeiramente tu és o Filho de Deus.
Para ativar a minha fé, a sua fé, primeira coisa, guarde isso em nome de Jesus, saia da inércia. Saia da inércia, tome uma atitude, dê o primeiro passo. O que é que diz o versículo 14? Então Pedro o quê? Saiu. Então Pedro saiu do barco. O que o barco representava para Pedro nesse contexto? É um ambiente conhecido, irmãos. É um ambiente que ele dominava, o cara era pescador, você sabe disso. Era um ambiente que ele tinha total controle de um barco, ele sabia como manejar. Ele ali tinha até determinada segurança. O chão dele não era as águas, o chão dele era a madeira do barco. Era a madeira do barco. Ele conhecia. Estava na segurança. Mas para ficar no barco, irmão, para ficar no barco eu não preciso de fé. Para ficar no barco eu não preciso ter uma atitude ousada. Simplesmente eu conheço e eu estou lá. E eu sei que eu não vou afundar. O barco está perfeito. Eu não preciso de fé. Eu não preciso de nada sobrenatural. Porque eu sei que um barco flutua. Um barco de madeira vai flutuar sobre as águas. Mas querido, a fé vai me empurrar para algo inédito. A fé vai empurrar você para algo novo. A fé que você tem em Deus vai empurrar você para um relacionamento que você nunca teve com Ele, com ninguém. A fé que você tem em Deus vai fazer com que você saia desse natural, que você vive cada dia e que você possa desfrutar realmente de algo novo. Algo novo todos os dias, mas é o mesmo lugar que eu vou ler, é o mesmo lugar que eu vou orar, é a mesma família, é a mesma casa, é o mesmo trabalho, às vezes é até a mesma dívida, às vezes é até o mesmo investimento, mas quer saber, o nosso Deus, Ele faz algo novo dentro daquilo que é antigo. E é aquilo que a gente tem ministrado a você, igreja, desde o final do ano. Nós estamos no espiral de Deus. A vida é cíclica, mas o nosso relacionamento com Ele não é cíclico. A nossa vida com Deus é uma vida em espiral. Estou andando em ciclos? Não, estou andando em espiral. As mesmas coisas, mas sempre melhorando. Sempre tendo um novo relacionamento. Sempre tendo mais de Deus. A fé vai me levar para esse algo que é inédito. E tem uma frase que alguns até acham que é de efeito. Até ela pode até ser. Porque com Deus abre assim para o autor desconhecido. Tem gente que não acredita, mas é para quem tem o quê? Diga assim, fé. Com Deus é assim. Primeiro a gente dá o quê? O passo. Depois Ele vai colocar o chão, velho. Com Deus primeiro eu semeio. Quando você trouxe seu dízimo, a sua oferta, para depois vir a colheita. Eu não recebo uma colheita para depois. Não, filho, não é assim. Assim são as coisas do Senhor. Assim são as coisas de Deus. Não dá para viver a fé permanecendo em lugares conhecidos. Permanecendo no mesmo. Por quê? Porque esse mesmo sempre vai trazer segurança. E é necessário algo mais. Em alguns momentos, o seu relacionamento com Deus, a sua fé, vai fazer com que você, aos seus olhos, até mesmo venha se arriscar em algo. Um novo negócio, um novo investimento, um novo passo, dar uma nova direção para a vida. Naturalmente isso é arriscar, mas o Senhor está dizendo assim, filho, se o Senhor confirmou, filho, pode ir que eu estou com você. Filho, vamos lá, nesse desafio, nessa nova jornada, eu estou com você, o que não pode faltar é a minha presença, eu estou com você, estamos aqui juntos, vamos embora. E nós precisamos disso, para quê? Para que a nossa vida, ela não fique paralisada. Querido, veja bem, eu estou falando de fé, uma fé bíblica, uma fé centrada na palavra para o nosso dia a dia. Afinal de contas, o que é que nos espera nessa semana? A gente não sabe. A gente não sabe. Nós fazemos o quê? Fazemos um planejamento, né? Amanhã eu vou fazer isso, fazer aquilo. Amanhã eu vou visitar aquele cliente, vou oferecer aquele produto, vou fechar aquele negócio, vou vender, vou comprar. A gente nós planejamos, mas quem disse que vai ser desse jeito? E se na hora surgir um novo desafio, e vão surgir novos desafios, é por isso que nós temos que ter fé em Deus. É por isso que eu não posso ficar na segurança de um relacionamentozinho com Deus, de uma leiturinha da palavra, de uma oraçãozinha antes de comer.
É por isso que eu tenho que estreitar esse relacionamento, para que a minha fé ela venha a crescer, para que a minha fé seja abundante, para que a minha confiança aumente e que durante todos os passos do meu dia, da minha semana, eu tenha a certeza cada vez maior, diante dos novos desafios, que Deus está comigo. Afinal de contas, não temas, eu sou teu Deus. Afinal de contas, Deus diz assim: eu sou o teu Deus, aleluia. Eu li uma frase fazendo essa palavra que diz assim: viver pela fé é arriscado, mas viver sem fé é fatal. Você está destinado a uma morte, a definhar sem fé. Eu não sei se você já teve a oportunidade de conversar com pessoas que não têm uma fé bíblica, que não têm uma fé em Deus realmente, até afirmam que tem, mas quando você começa a conviver e a conversar, você vê que não tem. Geralmente são pessoas amargas. Geralmente são pessoas que só pensam no pior. Geralmente são pessoas que não têm um bom olhar para o futuro. E o senhor tem um bom olhar para o futuro? Sempre, irmão. Sempre. Sempre tenho. Eu sempre fui um otimista por natureza. Sério mesmo, velho. A Ariana, casada comigo, vamos fazer 17 anos de casado esse ano, sempre, mesmo nos momentos mais difíceis que nós passamos, natural, como casal, dos desafios de família, a gente sempre disse assim: as coisas vão melhorar, vai dar certo. Vai dar certo, calma, vai dar certo, as coisas vão melhorar, mas ainda não melhoram, mas vão, mas eu creio que vão, naturalmente na nossa vida. E vê só, mas o que é que faz uma pessoa crer nisso? Fé em Deus. Porque quem tem fé, olha, tem uma canção que não exalta a Deus, que fala sobre ter fé no mundo, ter fé na vida. Vixe, que doidice. Fé nesse mundo, essa doidice que está. Fé nisso. Tenho fé na vida. Fé na vida? Oxe, fé na vida? A vida é um sopro, a Bíblia vai dizer. Não. A vida é um sopro. É por isso que a nossa fé, ela é firmada no Senhor. Querido, eu e você, nós devemos ser como Pedro, que vamos dar o passo, e significa viver aquilo que a gente nunca viveu. Ei, pegasse não. Viver aquilo que nós nunca vivemos. Você tem um relacionamento com Deus, uma intimidade com Deus que você nunca teve. Você ouvir Deus falar de uma forma como você nunca ouviu. Nossa, meu Deus, Ele revelar coisas que você nunca imaginava. É isso que a palavra de Deus, é isso que Jesus está dizendo, quando Jesus está dizendo assim para você: vem, sai desse barco, pode vir que eu estou aqui, aleluia, aleluia. Eu quero viver isso, irmão, eu quero viver isso, eu quero, depois que a gente lê essa palavra, que a gente vive nela, diz assim: Senhor, nessa história eu não quero ser semelhante aos 11, eu quero ser semelhante a esse cara aqui que deu um passo. Meu irmão, pensa, nós ainda vamos falar sobre como era o temperamento desse homem, não vamos falar disso não. Gosta muito de falar, mas eu e você somos muito parecidos com ele. Mas o homem que deu esse passo, todo mundo estava gritando, ele disse assim: se és tu, Senhor, deixa eu ir para ir com o Senhor. Deixa eu ter com o Senhor, deixa eu andar também sobre as águas. A primeira coisa que ele fez foi sair da inércia, foi ativar algo. E depois ele andou, diga assim, ele andou. Eu vou explicar o que é esse andou, diga assim, andou. Andou. O texto é muito claro. Ele saiu do barco e andou sobre a água. Uma vez saindo do conhecido, o passo está sendo dado, está sendo estabelecido sobre, aparentemente, um lugar que não tinha nenhuma condição física, nenhuma condição natural de sustentar ninguém. Sustenta um barco de madeira, mas por causa aí de densidades, outros aspectos aí física e química, eu não sei nem para onde vai. Eu amo química, para não dizer o contrário. Mas ele sai do conhecido e vai dar o passo para andar sobre as águas.
Ninguém na história havia andado, ninguém nunca havia andado, ninguém nunca andou depois deles. Ele vai sair do lugar conhecido, andar sobre as águas. O que fazer quando perdemos o nosso chão? O que fazer quando perdemos o nosso chão? Porque mais à frente ele vai andar e ele vai perder o chão, porque ele olhou para as ondas, nós sabemos disso. Tem uma frase de autor desconhecido que diz assim: eu aprendi a voar quando eu perdi o meu chão. Mas eu posso estar falando para pessoas nessa tarde que perderam o chão nessa semana. Eu posso estar falando para pessoas aqui nessa tarde que realmente andar sobre as águas está sendo algo muito difícil, porque estão começando a naufragar, a afundar, porque perderam o emprego, perderam alguém que amavam, porque um negócio não deu certo, porque está enfrentando uma doença, está enfrentando uma grande dificuldade financeira, está passando por uma crise nos seus relacionamentos familiares, e tudo isso faz com que a pessoa perca o chão. Faz ou não faz? Faz ou não? Nossa. Tem momentos que podemos exercer a nossa fé, mas tem outros momentos que exigem a nossa fé. Tem momentos que exigem a nossa fé. Quem sabe eu falo para pessoas aqui que o momento que você está vivendo está exigindo que você tenha fé. E tem situações na nossa vida que nós vamos enfrentar que é impossível vencê-las se não for pela fé. Algumas coisas se tornam impossíveis em nossa vida para que Deus seja inevitável de se procurar. E agora, só Deus, agora é só Deus mesmo. Porque até aqui eu podia ir, até aqui a ciência podia ir, até aqui o homem podia ir, até aqui a força. Mas tem situações que o Senhor vai fazer com que nada daquilo que a gente tem seja a fonte geradora para que nós possamos ultrapassar aquela situação. Agora é só Deus. Já aconteceu assim na sua vida? Você parou assim, olhou para um lado, olhou para o outro e disse assim: meu irmão, agora é só Deus. Agora só o Senhor. Ainda bem que nós temos o Senhor. Ainda bem que nós temos relacionamento com Ele. Ainda bem que nós temos fé. Ainda bem que essa palavra me ensina a confiar nele até nesses momentos. Aleluia. Momento de desespero. Momento de receber uma notícia terrível. Tem algo aqui nesse texto que chama a minha e a sua atenção. Ele viu Jesus andando sobre as águas e disse assim: rapaz, se o meu mestre está ali, eu também posso ir. Se o seu mestre já lhe deu tantos livramentos, se o seu mestre Jesus já esteve com você em tantas situações ontem, hoje ele vai continuar com você, querido. Hoje ele vai continuar com você. Ele operou um milagre ontem, ele opera hoje, ele vai operar amanhã. Ontem você estava atravessando um deserto, tendo maná todos os dias, mas eu acredito em nome de Jesus, que chegará o tempo de você colher e você viver os frutos da terra. E tudo isso nós alcançamos pela fé. Diz o texto: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Ele sabia que era Jesus que estava ali. Ele sabia. Então havia um convite para uma experiência. Querido irmãos, nada que Jesus te mostra é simplesmente para nós sabermos, mas é para que nós possamos viver, para que nós possamos experimentar. Deus está mostrando um caminho de relacionamento para que você possa viver. Não é para você saber que pode falar com Deus, é para que você fale, que você desfrute. É que você esteja na presença, que você desfrute da mesa do Pai, aleluia. Muitas coisas fazem com que nós não venhamos a dar esse passo, sair do barco, levantar, caminhar. O medo faz com que nós possamos ficar parados, a ansiedade.
Mas creia, existe algo maior de Deus para mim e para você hoje. Existe algo maior de Deus para mim e para a sua vida hoje. E quando eu saio do lugar que eu estou, que eu dou esse passo, inclusive andando por sobre as águas, e lembre disso, andar por sobre as águas são enfrentar as dificuldades dessa vida, ultrapassá-las, vencer por fé em Deus. E tudo isso nós alcançamos porque nós vamos ao encontro de Jesus. Nós vamos ao encontro do Senhor. E aqui começa a fechar essa palavra. Levantou, saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Esse é o ponto fundamental da nossa história que estamos lendo. Podemos ter fé, mas quem vai ativar a nossa fé é o Senhor Jesus, é através da sua palavra. O que vai ativar é a palavra. O que vai ativar são as palavras de vida. São as palavras que criam. Eu estou lembrando que eu preguei, acho que deve ter umas 3 semanas, quando Jesus se encontra com o cego, e Jesus pergunta, e Jesus vai cuspir na areia, fazer ali lodo de areia, colocar nos olhos daquele cego, e vai mandar ele ir ao tanque de Siloé. E ali o cego obedece, e ali o milagre acontece na vida dele. E lembre-se que quando Jesus, ele cospe na areia e faz aquela mistura, ele estava voltando ao Gênesis. Ele estava voltando à criação do homem. Ele estava voltando à palavra hebraica, rayar. É a palavra hebraica, rayar, ao criar, ao fazer. Ao criar algo que só Deus ele é capaz de criar. Quando Deus disse assim, haja luz e houve luz, lembre-se, não era a luz do sol, porque o sol só foi dias à frente. Ali algo começou a brotar de dentro do próprio Deus, a luz de Deus, ali brotava, raiava. Por isso que essa palavra do português deriva até dessa palavra aí de raiz hebraica, o raiar de Deus. Algo que veio de dentro de Deus, e Ele criou. É assim, querido, que o nosso Deus, Ele faz na minha e na sua vida. Ele está pronto para criar, Ele está pronto para trazer algo novo. Eu acredito que assim como Jesus, olha, voltando à mensagem de 3 semanas atrás, assim como Jesus estava com a sua mão suja ali daquele barro, que ele havia cuspido, havia feito aquela argamassa, vamos dizer assim, colocado nos olhos dos cegos, as suas mãos ainda estavam sujas de barro, ele estava pronto para curar, mas só um recebeu. Muitos aqui estão recebendo essa palavra de fé, e muitos aqui vão viver o sobrenatural de Deus, vão viver essa palavra de fé nessa semana, não vai ficar apenas para 1, para 2, nós vamos viver, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Onde a nossa fé está depositada? Diga assim, no Senhor Jesus, no Senhor Jesus. A gente é tão falho, irmão, nossa. Lembra daquele pai desesperado, pedindo para que Jesus libertasse o menino, que os demônios ali jogavam ele no fogo, já havia tentado matar aquela criança, e no desespero daquele homem, ele chega para Jesus e vai dizer aqui, se tu podes, faz alguma coisa pelo meu filho, se tu podes, se eu posso, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Quantos aqui estão crendo pela fé? Sua fé está sendo ativada, sua semana vai ser de vitória, seu tempo vai ser de vitória, vem um tempo de graça, vem um tempo de vitória, tudo isso nós ativamos pela fé, aleluia, é pela fé. Tem muita gente que tem fé, mas não está depositando no Deus certo. Lembra daquela frase que a gente recitou tanto no final do ano para cá? Quer dizer, no final do ano passado. Fé pequena no Deus grande resolve.
Fé pequena no Deus grande resolve. A minha fé é tão pequena, mas eu tenho fé em Deus, então está tudo certo, resolve. Está tudo certo, resolve. Tem gente que tem uma grande fé, mas não está depositado no Deus certo. Está depositado no Deus com D minúsculo. Não resolve. Mas se você tem uma fé grande ou uma fé pequena, se você está depositando no Deus certo, as coisas vão se resolver em nome de Jesus. A grande questão é, em quem é que você tem depositado a sua fé? Em quem você tem depositado a sua fé? Salmo 34:5 diz assim: os que olham para Ele estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção. Aleluia. Querido, o fundamento da fé não é irracionalidade, mas o fato de que a nossa vida é sustentada por Deus que pode fazer o impossível. A nossa vida é sustentada por Deus que pode fazer o impossível. Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Quem sabe você chegou aqui nessa semana, quer dizer, chegou aqui nesse domingo, para dizer assim: meu Deus, nessa próxima semana, amanhã, vou reencontrar aquele problema, aquele caso, aquela situação que ficou no trabalho, que ficou para se resolver, e eu não sei como fazer. Meu Deus, me ajuda, eu não tenho mais força. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Quando o homem diz não, a última palavra não vem do homem, vem de Deus. Se Deus disse não, é não e pronto. Mas se o homem disse não e Deus está dizendo sim, meu irmão, o sim vai chegar. A porta vai se abrir. O milagre vai acontecer. Porque Ele é o dono do sim, Ele é o dono do amém, Ele é o dono de todas as coisas. Aleluia. Mas, querido, o texto continua e diz assim no versículo 30. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Olha o detalhe: quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Foi o que aconteceu com Pedro, ele perdeu o foco. Assim acontece quando eu e você nós perdemos o foco da nossa fé. Nós começamos a afundar nas tempestades da vida. Nós começamos a afundar nas coisas naturais da vida. Quem sabe hoje, querido, quem sabe hoje, você não é semelhante ao Pedro que caminha sobre as águas, mas quem sabe você está se identificando mais com a parte que ele naufraga em meio ao temporal. Quem sabe você está se identificando aqui no seu coração com o Pedro que está naufragando. Mas tem uma boa notícia, diga assim: tem uma boa notícia. Tem uma boa notícia, não tem problema, querido. Jesus estende a mão para você. Jesus estende a mão dele para mim. Jesus estende a mão dele para mim e para você quando a gente está semelhante, não ao Pedro que está andando por sobre as águas, mas semelhante ao Pedro que está naufragando, está ali, afundando. E as mãos de Jesus o levam, o resgatam e o levam para o barco. Ele levanta, Jesus levanta Pedro, segura, toma pela mão e caminha com ele. Então, o que eu acredito que acontece aqui é que Pedro, ele não apenas volta para o barco, mas ele volta a andar sobre as águas. Quem sabe você já andou sobre as águas e entendo que você entendeu muito bem o que é esse andar sobre as águas. Ontem, mas hoje, você está naufragando. Hoje você está perdendo a sua fé porque você perdeu o relacionamento com Jesus. Você chegou aqui arrastado, você chegou aqui quebrado, cansado, mas antes você estava tão bem no seu relacionamento com Ele. A sua vida estava toda caminhando em uma ordem, mas agora está tudo, pastor, está tudo de cabeça para baixo, está tudo doido, o negócio está acontecendo, as coisas estão deixando de acontecer. Não sei esse negócio. Jesus está aqui, e está assim,
olhou para o lado, não foi? Deu ouvido às mentiras, não foi? Deu ouvido aos falsos profetas, não foi? Deu ouvido a uma palavra que não foi a minha. A sua vida está toda doida aí, mas quer saber? Agora eu estou aqui com a mão estendida para você. Sabe por quê? Porque Ele é misericordioso. Nosso Jesus, Ele não acusa. Quem acusa é o Satanás. Mas o nosso Jesus, Ele não acusa. Ele está aqui com a mão estendida para mim e para você. Ele está aqui pronto para pegar na minha e na sua mão. Estou naufragando, estou afundando. Jesus está aqui, pega na minha mão. E o que é mais lindo, irmão, eles voltam a andar sobre as águas. Sabe o que é isso? Jesus vai te levar de novo ao relacionamento que você teve com Deus um dia, que você era tão chegado a Ele, que você tinha tanta intimidade, que você orava, que você tinha prazer em vir para a igreja, que você tinha prazer em servir ao Senhor. Mas tudo isso ficou esquecido lá atrás. Sabe o que é isso? É o afundar. Mas hoje a mão do Mestre está aqui para pegar novamente você, para te resgatar. Jesus não acusou Pedro. É só disse assim: rapaz, tu olhou para o lado, não foi? Tu olhou para tudo que está acontecendo, é a tempestade, parará, olha para mim. Pegou na mão dele, caminhou com ele de volta para o barco. É isso que Jesus quer fazer com pessoas nessa tarde. É isso que o Senhor quer fazer com pessoas nessa tarde. Hoje é o dia de você entregar a sua vida a Jesus e permitir que Ele conduza a sua vida, até mesmo andando pelas águas da nossa vida. Quem diz amém por isso? Fique de pé para a gente adorar o Senhor, aleluia.